Eu trouxe essa palavra na parte da manhã hoje e eu ia compartilhar outra coisa com a igreja, mas o Senhor colocou no meu coração que eu compartilhasse a mesma coisa. Eu dei um tema para essa mensagem dizendo uma história de vida. E eu botei aqui uma lápide. É lápide que fala, né? Eu botei uma lápide aqui porque essa semana, infelizmente, eu fui no enterro da mãe do meu amigo, que está aqui conosco, Márcio. E quando nós chegamos lá no cemitério, eu pude perceber que nós passamos pelas ruas, e eu pude perceber que cada túmulo tinha uma lápide, e tinha a idade que a pessoa nascia, a data que a pessoa nascia, a data que a pessoa morria, e entre as duas datas sempre normalmente tinha um traço. E Deus, quando eu saí de lá, o Senhor ministrou muito no meu coração sobre quantos sonhos estavam enterrados ali. Quantas histórias de vida que começaram, mas que agora já não faziam mais parte do nosso ciclo. E Deus começou a ministrar muito no meu coração, dizendo que aquele tracinho ali, que tão pequeno, na verdade é aquele tracinho que expressa toda a trajetória dessa pessoa. Porque todos nós, uma certeza que cada um de nós tem no coração, é que nós nascemos um dia, mas que um dia todos nós partiremos daqui. Amém? Isso é fato. Não sabemos quando. Peço a Deus que possamos durar o máximo que puder aqui. Mas nós não sabemos quando vamos partir, mas temos certeza de que todos nós vamos partir um dia dessa terra. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: que tipo de legado você tem deixado para a vida dos teus? Muitos trabalham muito para conquistar dinheiro, e isso é muito bom, para deixar patrimônio. Eu acho super válido. Eu faço isso na vida dos meus filhos. Eu trabalho, eu tento, junto com o corpo jurídico que eu conheço, criar uma estrutura para blindar o patrimônio que nós demoramos anos para construir. Esse patrimônio é colocado numa empresa, porque a pessoa física ela morre, mas a empresa nunca morre. Então tudo que nós como seres humanos podemos fazer para deixar para os nossos filhos, a gente tem se esforçado em fazer. Mas é interessante que por mais que eu deixe todo e qualquer tipo de dinheiro para os meus filhos, isso nunca vai mudar a estrutura da vida deles, se eu não deixar implantado neles um legado, valores e conceitos que eles jamais se perderão, que eles jamais perderão. E baseado nisso eu quero falar de um homem na Bíblia que você conhece, chamado José. Para mim é uma das histórias mais lindas da Bíblia, a história de um homem, mas eu quero te mostrar um outro lado da história de José que hoje, lendo a Escritura com calma, Deus me levou a enxergar. Eu vou ler o capítulo 30, versículo do 22 ao 24, depois nós vamos para o capítulo 50, versículo 22, amém? Vamos lá, diz assim, Gênesis 30, 22. Então Deus lembrou de Raquel, Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Por isso ela pôs nele o nome de... Capítulo 50, versículo 22. José ficou morando no Egito, ele e a família de seu pai. José viveu 110. Então a gente sabe que José nasceu, e o texto diz que José, com 110 anos, morando no Egito, ele morreu. Coloca o tema lá. Então, por isso, 1720 a.C. e 1610 a.C. Amém? Feche seus olhos e coloca a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos neste dia. Entronizado seja o teu nome no nosso meio. Seja feita a tua vontade no meio de nós. A minha oração, Deus, é que tu tome os meus lábios, meu Pai, de uma forma que essa noite tu possas falar ao coração da tua igreja, revelando verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para revelar. Leva cada uma das mentes cativas ao teu altar. Todo e qualquer espírito de distração eu te repreendo nesta noite, debaixo da autoridade do poder do nome de Jesus. Rasga os céus diante de nós, Pai, é o que eu te peço nesta noite.
e traga um espírito de sabedoria e de conhecimento. Leva-nos, Pai, a um nível mais profundo contigo. É o que eu te peço e te agradeço, junto com a tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso bem forte, Deus. Agora, coloca o 37, do versículo 11. Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja se os seus irmãos e os animais estão bem e me traga notícias. Então dali, do vale de Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem, presta atenção nisso, aí um homem, a Bíblia não diz o seu nome, não diz de onde ele era, não diz nada sobre ele. Aí um homem o viu e perguntou: o que você está procurando? Estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O Senhor sabe onde foram? O homem respondeu: eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam a Dotã, para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rúben ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: não vamos matá-lo. Não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo neste poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rúben disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa. Primeira coisa que eles fizeram: arrancaram a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco. E sentaram-se para comer. De repente viram que vinha passando uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a estes ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão e do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Esse texto é muito conhecido, mas o que me chama muita atenção é que a Bíblia diz que o pai de José, Jacó, ele manda José ir procurar os seus irmãos sozinho. Você quando sai em grupo já é perigoso, dependendo do local. Você quando sai sozinho é mais perigoso ainda. Mas mesmo assim Jacó, ele manda José ir sozinho procurar os seus irmãos. E José recebe a missão do seu pai, porque José era obediente. José sai na missão para procurar os seus irmãos. Mas quando ele chega ali em Siquém, ele está procurando ali, ele não acha os irmãos ali. A Bíblia diz que ele encontra um homem. Ele pergunta para esse homem se esse homem viu os seus irmãos e diz assim: vi sim, eles foram para Dotã. Eu escutei eles falando que estavam indo para Dotã. Eu queria que você tentasse imaginar uma cena, alguns irmãos cuidando do pasto do pai, do rebanho do pai, e de repente comentando de forma que alguém ouviu. Isso naturalmente não é normal, concordam comigo? Não é normal alguém ficar falando alto: vamos lá para Dotã, e passar alguém do lado ali naquela época, escutar, e logo depois passar José e contar para José que é irmão dele contar a mesma coisa. Isso não é coincidência, tudo isso é um propósito. José, Deus tinha uma promessa sobre a vida de José. O sonhador que eles chamavam, na verdade os sonhos de José eram os sonhos de Deus para a vida de José.
Todas as vezes que você sonhar os sonhos de Deus, muitas pessoas talvez se levantem e chamem de sonhador. Se eu contar para alguém aquilo que nós estamos fazendo hoje, com certeza vão falar para mim e para você que nós somos sonhadores. Mas eu só acredito nos sonhos que Deus sonha comigo. Amém? E esse sonho que eu e você estamos sonhando, antes de chegar ao nosso coração, já estava no coração de Deus. E eu tenho certeza que isso já está tudo pronto no mundo espiritual, só falta se materializar na terra. Porque Deus, ele sempre, quando dá um projeto para alguém, assim foi com o tabernáculo. Quando ele chama Moisés, ele fala assim: Moisés, eu vou te dar um projeto. Moisés não fez o projeto do jeito que ele queria. A Bíblia diz que Deus levou Moisés até o monte e deu para ele toda a planta do tabernáculo. Em outras palavras, Deus estava dizendo o seguinte: eu quero que você faça um tabernáculo na terra, diz a Bíblia, assim como ele é no céu. Quando Davi vai construir um templo, Davi tem o desejo de construir o templo, mas a Bíblia diz que Deus dá toda a planta do templo para Davi, e Davi faz o templo exatamente como Deus havia ordenado, porque tudo que vem do céu precisa acontecer na terra. Você está comigo aí? Então José, ele quando encontra os seus irmãos, ele quando está vindo de longe, os irmãos encontram, a primeira coisa que eles falam: lá vem o sonhador. Quando José chega perto, você leu comigo, a primeira coisa que eles fazem é arrancar a túnica. Quando você lê alguns capítulos antes, essa túnica quem tinha dado para José era o seu pai Jacó. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica talar para José, uma túnica bonita, porque ele amava mais José do que os seus irmãos. E todas as pessoas que tiverem inveja de mim e de você, elas sempre vão se levantar para tentar arrancar alguma coisa nossa. O grande problema do invejoso, eu falei de manhã, o problema do invejoso é que ele não quer um relógio igual ao teu, ele quer o teu relógio. Ele não quer um carro igual ao teu, ele quer o teu carro. Ele não quer as coisas iguais à tua, ele quer tudo que é teu. O invejoso, ele tem inveja porque ele não consegue ter aquilo que você tem, então por não ter aquilo que você tem, ele quer matar os teus sonhos. Os irmãos de José, vocês leram comigo, eles eram invejosos, tinham inveja de José. E por não conseguirem ter o mesmo relacionamento com Deus, então toda pessoa que não consegue se relacionar com Deus, ela sempre vai querer apagar o teu sonho. Por isso tome muito cuidado com quem você anda, porque às vezes uma pessoa que você pode achar até que é uma pessoa boa, mas pode ser uma pessoa que pode estar apagando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Por isso a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Em outras palavras, minha mãe sempre dizia: diga-me com quem andas que eu... Isso veio da Bíblia. Quem anda com porcos, você conhece. Então José, ele quando chega, aí a primeira coisa, arrancam a sua túnica, rasgam a sua túnica, arranca dele e coloca ele dentro de um poço. O texto é claro, eles sentam, começam a comer, beber, eles estão se divertindo e José está dentro de um poço sem água. De repente, passa uma caravana de ismaelitas aí. Interessante que a Bíblia diz que Judá, quando você vai ler a árvore genealógica de Jesus, nós estamos pregando aqui uma série às quintas-feiras, a árvore genealógica de Jesus era da tribo de Judá. Então Judá, o cara que fazia parte da árvore, lá na frente fez parte da árvore genealógica de Jesus, esse camarada tem a ideia de vender o irmão. O que eu quero com isso te mostrar é que mesmo eu e você fazendo parte de uma história linda que Cristo tem para nós, se nós não abrirmos os nossos olhos, às vezes podemos tomar decisões que são contrárias àquilo que Deus tem para nós. O fato de andarmos com Deus, de nos relacionarmos com Deus, de sermos discípulos de Cristo, não nos dá o direito de pensar só a coisa certa. Se nós não abrirmos os nossos olhos, muitas vezes tomamos decisões que não são decisões que Cristo tem para nós. E como tomar decisões certas? Só existe uma forma: se relacionando com o Criador. Quem é íntimo dele entende de fato aquilo que ele deseja e não anda por caminhos que sejam diferentes daquilo que ele tem. Então quando eles colocam José dentro do poço, passa a caravana de ismaelitas, eles pegam José, vende por 20 barras de prata. Algumas versões, a Almeida revisada corrigida diz 20 moedas de prata. Eles vendem José, José é levado para o Egito. Quando a gente para ler essa história, a gente quando lê a história, mas tem coisas que a gente precisa entender e entrar dentro de uma história. José, ele vivia ali em Hebrom, você leu comigo, ele saiu de Hebrom e agora ele sai de uma cultura ali
israelita, ele vai morar no Egito, numa outra cultura, numa outra forma de se comportar, numa outra forma de se vestir. José vai para uma outra nação com valores e costumes completamente diferentes daquilo que ele foi acostumado. Em outras palavras, ele cresceu de uma forma onde ele precisou amadurecer tão rápido, ele não conseguiu usufruir de coisas incríveis que talvez ele fosse viver junto com a sua família, por causa da inveja dos seus irmãos. E José, ele vai para uma outra cultura, para um outro povo, para uma outra nação. Quando chega naquele lugar, a primeira coisa que me chama a atenção é que José vai trabalhar para Potifar. Coloca para mim Mateus capítulo 19, versículo 11, por favor. Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles quem Deus o tem dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. O que Jesus está dizendo é o seguinte: tem pessoas que nasceram eunucos. Eunuco é quando você se abstém de um prazer. Tem pessoas que nasceram, mas elas decidiram não casar. Tem outras pessoas que se fizeram eunucos. E tem outras pessoas que foram castrados e se tornaram eunucos. Quando você vai ler com calma a Bíblia, todo eunuco que trabalhava para o rei, ele era castrado. Por quê, pastor? Porque ele tinha que cuidar da cama da rainha, ele tinha que cuidar das especiarias da rainha, dos banhos da rainha, ele tinha que cuidar de tudo da rainha, ele deixar tudo preparado. Mas quem tinha prazer com a rainha era o rei. Ele não podia se relacionar com o rei, com a rainha. Então o eunuco, ele servia a rainha, mas ele não podia ter prazer com a rainha. Por isso, no mundo espiritual, eu e você somos os eunucos de Deus. Nós podemos cuidar da noiva, que é a igreja, mas não podemos ter relação com ela. Por isso, quando Deus pega um homem, e é duro que eu vou falar, quando Deus pega um homem, um líder, e ele abusa da noiva, pode ter certeza que no momento certo, o noivo vai prestar conta com ele. Porque nós somos os eunucos de Deus. Os eunucos de Deus, eles cuidam da noiva, eles tratam a noiva, mas eles não podem ter prazer com a noiva. Eles preparam a noiva para o grande dia do casamento, aonde o noivo vai descer e vai casar com a noiva. Você está aí? Então nós somos os eunucos de Deus. E a Bíblia é clara, ela diz que Jesus falando que uns nasceram eunucos, outros se fizeram eunucos e outros se tornaram eunucos. Então José, quando vai trabalhar na casa de Potifar, provavelmente ele deveria ter se tornado um eunuco, sim ou não? Mas ele não se torna. A Bíblia diz lá na frente, quando ele está no Egito, ele se casa. Zafenate Paneia, não é isso? Ele se casa com uma mulher e ele tem 2 filhos. Para ele ter 2 filhos, ele não era castrado. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que mesmo que muitas vezes a gente seja levado para dentro de um cativeiro, deixa eu dizer uma coisa para você: o cativeiro é o lugar que nos trata, mas não é o lugar que nos castra. José foi levado para dentro de um cativeiro, mas ele não foi castrado. José foi tratado nas suas emoções por Deus. José foi trabalhado. Em outras palavras, o que eu quero trazer para o teu coração nessa noite é que eu creio no meu espírito que Deus sabia quem era José, e por isso Deus tirou José da onde ele estava, e foi o Senhor que levou ele para o Egito. Eu não creio que foi os irmãos que venderam José. Eu creio que foi Deus que levou José para o Egito, porque Deus queria trabalhar no coração de José, para que José se tornasse quem ele se tornou, para que no momento oportuno os irmãos saíssem de lá e fossem se colocar diante dele. Você está comigo aí? Tem coisas na tua e na minha vida que muitas vezes nós passamos, e no momento que nós estamos passando nós não entendemos, mas por isso a Bíblia diz que em tudo dai graça. Porque até nos momentos de deserto nós temos que glorificar, porque a gente não sabe o porquê estamos vivendo os momentos de deserto. Mas os momentos de deserto são desertos para nos preparar, porque lá na frente o Senhor vai nos colocar em lugares aonde muitas pessoas que talvez tenham tido inveja de nós, tenham nos traído no passado, são essas pessoas que nós vamos alimentar lá na frente. E você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar preparado para isso. O que eu estou te falando essa noite é profético. Você vai alimentar pessoas que te traíram. Você vai alimentar pessoas que te invejaram.
Você vai tratar de pessoas que um dia desejaram mal para você. Esse é o Deus que eu e você servimos. Que adianta orar pelos nossos amigos, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Quando a gente vê aquela cena lá do Hamas, vamos ser sinceros, como seres humanos, dá raiva ou não dá? Dá. Só que a Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Eles não conhecem Jesus. Se eles conhecessem, eles não faziam o que eles fazem. Aquilo é um espírito maligno que se apoderou daqueles homens, e por isso fazem o que fazem. Hoje, quando eu vi a cena, as criancinhas tudo colocado numa jaula, eu chorei, meu coração partiu. É muita maldade, é muita ruindade. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor ia abreviar o tempo de tanta maldade que existia na terra. Se o Senhor não abreviasse o tempo, até os seus se perderiam. Você está aí ou não? Por isso, a Bíblia chega ao ponto de dizer o seguinte: aquele que acha que está de pé, tome cuidado para não cair. Não é aquele que está de pé, é aquele que acha que está de pé. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai. Primeiro tu vigia, depois tu ora. Porque se você não vigiar, tu vai cair. Chegou um tempo, e olha, eu tenho falado nessa casa há muitos anos. Quem anda aqui há mais tempo sabe o que eu estou falando. Quase todo culto eu falo da volta de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu anuncio a volta de Jesus o tempo todo. Algumas pessoas até talvez falam: ah, o pastor só fala da volta de Jesus, o pastor é chato. O tempo está chegando. Vamos pedir a Deus para que o Irã não esteja envolvido nessa guerra, porque se ele estiver envolvido nessa guerra, vai dar ruim. Porque provavelmente os Estados Unidos vai entrar também. Se os Estados Unidos entrar, a Rússia também entra. Aí é a guerra de Ezequiel capítulo 38, Gog e Magog. Amém? Está junto comigo aí ou não? A palavra de Deus precisa se cumprir. Eu não sei se você crê nisso. A Bíblia precisa se cumprir. E ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Mas eu quero voltar para José. Então José, ele é vendido, ele vai trabalhar na casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar não sabe nada do que ele tem, só o que está sobre a sua mesa. José comandava tudo, José direcionava tudo, José dava as ordens: faz isso, faz aquilo, faz a manutenção aqui, troca o cano que quebrou ali, faz esse negócio aqui. José coordenava tudo. O faraó não sabia de nada. Mas José sempre foi um homem fiel a Deus em primeiro lugar, e depois fiel a Potifar. Deixa eu dizer uma coisa para você: sempre que você vai se relacionar com alguém, a minha esposa falava isso, que ela se apaixonou por mim porque ela viu o meu amor por Deus. Quando você que é solteiro, você que é solteira, antes de você namorar alguém, se relacione com pessoas que são apaixonadas por Jesus, porque a chance dela te trair é mínima. Uma pessoa que ama Jesus acima de qualquer coisa, a chance dela te trair é mínima, porque ela sabe que antes dela trair você, ela está traindo o mestre. Você está aí? Se relacione com pessoas verdadeiras no Senhor. Então José, ele é seduzido pela mulher de Potifar. Você conhece a história. José, ele se nega a se deitar com ela. José, ele vai preso, ele recebe uma calúnia, ele vai preso, ele fica dentro de uma prisão. A Bíblia diz que o carcereiro pega a chave da prisão e dá nas mãos de José. José tinha a chave da prisão, ele abria e fechava a prisão, ele comandava tudo na prisão, e ele não fugia. José entendeu que as grades não prendiam. O que prendia, na verdade, José, se ele permitisse, era a sua mente cativa lá onde ele estava. José entendeu que ele vivia no Egito, mas o Egito não vivia nele. Ele vivia nas práticas do Egito, mas ele não praticava as coisas ruins que o Egito praticava. A maior prisão que existe na vida de um ser humano é uma prisão na mente. É quando você não sabe o que você está fazendo. O diabo, ele é especialista em nos pegar na mente. A Bíblia diz que das mãos do Senhor ninguém pode nos arrebatar. E ele, por não poder nos tocar, ele tenta tocar na nossa mente com dardos inflamados do inferno. Por isso Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus. Você tem que colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo, a espada, o cinturão, para que você possa estar firme para a guerra que você vai travar todos os dias. A tua luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Se você é vencido nas regiões celestiais, seu inimigo só vem aqui na terra para pegar os despojos da guerra. Mas se você vence nas regiões celestiais, é você que vai tomar posse dos despojos dessa terra.
Por isso muitas vezes aquilo que você deseja, não fique brigando por aquilo que você deseja. Vá a quem de fato tem todo o controle nas mãos e diga para ele o quanto você deseja aquilo, e pergunta para ele se aquilo que você deseja é bom para você, porque se for, eu posso garantir que ele vai ser o primeiro a te dar. Amém? Então José, ele está na prisão, mas a Bíblia diz que chegam dois camaradas, chega um padeiro e um copeiro. Os dois chegam dentro da prisão, os dois, cada um tem um sonho. Aí eles estão conversando com José, José revela o sonho dos dois. A Bíblia diz que José diz para o copeiro que ele vai ser liberado logo em seguida, e a José diz para o padeiro que infelizmente o padeiro vai morrer, vai ser enforcado. Isso acontece exatamente como José havia dito. O padeiro morre e o copeiro volta a servir o rei, Faraó. Quando o copeiro está saindo da prisão, José chega para ele e fala assim: amigo, deixa eu te pedir uma coisa, não esquece de mim. Quando você chegar lá diante de Faraó, fala de Faraó a meu respeito. Fala para ele que eu te revelei esse sonho, que eu sou um cara do bem, eu tenho a chave da prisão, eu não fujo daqui, eu sou um homem de bem, eu estou aqui injustamente. Diga isso para ele, ao copeiro, deixa comigo. A Bíblia diz que o camarada sai, passam-se 2 anos e José continua dentro da prisão. Quando a gente lê a Bíblia, a gente, quando pensa nesse copeiro, a gente pensa, isso é um ingrato, sim ou não? Sim ou não? Só que tudo tem um propósito de Deus. Se ele tivesse falado naquele momento com Faraó quem era José, José tinha assumido o lugar do padeiro. Você entendeu ou não? O padeiro foi morto, não tinha mais padeiro agora no reino. Se ele tivesse dito para Faraó que José era aquele cara, ele tinha falado assim: pô, não tem ninguém melhor para colocar na padaria do que esse camarada. Só que Deus não chamou ele para ser padeiro, Deus chamou ele para ser governador. E toda pessoa que é chamada por Deus para governo, nunca vai se adaptar em lugares mais baixos. Deus nos chamou para governar lugares altos. A igreja precisa entender isso. Existe um governo no mundo espiritual que foi dado para mim e para você. O grande problema da igreja é que a igreja se coloca numa posição de ficar de pedinte. A igreja precisa se posicionar como autoridade nesta terra instituída por Deus e tomar governo. Existe um governo nessa Barra da Tijuca. Existe um espírito maligno chamado Mamon. A Bíblia diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a obra do mal. Lucas 10:19. Nós precisamos pisar na cabeça da serpente, nós precisamos destruir as obras do diabo. Jesus disse que ele veio para destruir as obras do diabo. E ele nos deu poder e autoridade para continuar toda essa obra. Então quando José ele fica mais 2 anos na prisão, aí um belo dia Faraó tem um sonho. Chama os magos, chama os sábios, chama todo mundo do reino, e ninguém consegue desvendar o sonho de Faraó. Aí José chega e fala assim: teu sonho é simples, são 7 vacas gordas e 7 vacas magras, vão vir 7 anos de muita abundância no Egito, você tem que juntar muito, mas depois desses 7 anos, vão vir 7 anos de muita escassez no Egito, você vai ter que aprender a economizar, porque senão você vai passar necessidade, e todas as nações virão comprar em você. Faraó tira o anel do dedo e fala assim: cara, não tem ninguém melhor do que você para administrar esse posto. José, de um lugar de escravo, ele agora passa a se tornar governador do Egito. Mas interessante que quando José é chamado por Faraó para estar diante da presença de Faraó, José não sai da prisão como um escravo. José não sai sujo, maltrapilho. Lê com calma na tua casa. A Bíblia diz que José faz a barba, José se prepara, coloca uma roupa bonita, toma um banho, e José chega na presença de Faraó todo perfumado, em outras palavras, porque José sabia que ia sair de lá e nunca mais ia voltar. Porque um homem de governo, ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. O lugar que você pode estar vivendo hoje não é o teu destino final. O lugar que você pode estar vivendo hoje é apenas um lugar de transição, para que Deus possa trabalhar no teu coração e te levar para o lugar que Ele tem para você. Glorifica a Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Deus, quando chama José nessa lápide, José nasceu em 1720 a.C., morreu em 1610 a.C. José viveu 110 anos, mas até hoje, eu estou falando de 1610 até zerar são 1610 anos, mais 2030, a gente está falando de 3.633 anos, 3.633 anos. Depois nós estamos falando hoje de José, porque José não passou por essa terra, a data que nasceu, a data que morreu e acabou. Não, José deixou um legado.
O que eu quero trazer para o teu coração é que eu e você não podemos passar por essa terra e simplesmente partir daqui e ninguém nunca mais lembrar da gente. Eu não sei você, mas eu não lembro quem é meu bisavô. Mas eu garanto para você que o tataraneto de Billy Graham vai saber quem ele é. Eu garanto para você que ele vai saber. Daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos, vão saber quem é Billy Graham. Porque até hoje todo mundo sabe quem é John Wesley. Todo mundo sabe quem é Paulo, sabe quem é Pedro, sabe quem é Silas. Todo mundo sabe quem são essas pessoas. E nós precisamos entender que a mesma autoridade, grava isso no seu coração, a mesma autoridade que Deus deu para os discípulos, Deus para mim e para você. Ah, pastor, são tempos diferentes, concordo 100% com você, mas a autoridade é a mesma, o mestre é o mesmo, a unção é a mesma, a glória é a mesma, tudo é o mesmo, o Deus é o mesmo. Nós precisamos entrar em lugares aonde Deus quer tomar posse através da tua vida, da minha vida. Tem lugar aí fora, na nossa sociedade, que o diabo está governando. É nesse lugar que nós temos que entrar com autoridade e destruir as obras do diabo. Chegar em ambientes que você sabe que são ambientes ruins, e você chegar com autoridade, com poder, às vezes sem dar uma palavra, simplesmente com o teu posicionamento e mostrar para eles como faz. Eu acredito de verdade, não é da boca para fora, Deus vai mudar nesses dias a mão, vai tirar o dinheiro da mão de uns e vai dar para a mão de outros. Eu creio firmemente nisso. Se você olhar hoje, eu estava falando ontem com os amigos, não é só privilégio da Belém, o que está acontecendo conosco tem acontecido em várias igrejas do Brasil e do mundo, vários ministérios crescendo assustadoramente. Eu fui numa conferência de pastores em Itajaí, 1.100 pastores, eu estava lá com os amigos e cada um deles me contando uma história, o que Deus estava fazendo, Souza. As pessoas crescendo, fazendo 2, 3 reuniões no domingo. Eu fui na ilha ontem, eu estava com um pastor lá, ele falou: Léo, eu faço aqui 3 cultos aqui, já não estou aguentando mais, de tão cansado que eu fico no domingo. Eu já não tenho mais o domingo, nem para minha família. Eu estou direto aqui pregando 3 cultos no domingo, porque a igreja enche tanto que tem que fazer 3 cultos. Chegou um tempo das pessoas lá fora terem sede e fome da presença de Deus. As pessoas querem conhecer o Deus que nós conhecemos, mas não um Deus que muitas vezes foram falado para mim e para você. Não, esse Deus a gente não tem interesse nenhum que eles conheçam. Nós precisamos revelar para eles um Deus de relacionamento, um Deus íntimo, um Deus que fala comigo e contigo na intimidade. Um Deus que nos deu uma direção para que nós possamos tomar uma decisão. Um Deus que fala conosco através de sonhos, assim como falou com José: José, ei José, os feixes dos teus irmãos, dos teus pais vão se render aos teus feixes. O problema de José é que José contou para as pessoas qual era o sonho que Deus havia dado para ele. E tem pessoas que não estão acostumadas e não vão entender o que você está sonhando. Lá atrás eu lembro que quando a gente começou a igreja, muitas pessoas, já falei assim algumas vezes, diante do Espírito Santo de Deus que eu estou te falando, muitas pessoas disseram para mim: desiste disso, cara, porque só vai mandar você desistir quem não sonha do jeito que você sonha, quem não sabe o sonho que você está sonhando, e nem tão pouco sabe quem te deu o sonho, porque se ele soubesse, ele não falaria isso. Quando Deus te der uma palavra, deixa eu te dar uma palavra nessa noite. Quando Deus te der uma palavra, pode o mundo todo ir contra você. Se você tem uma palavra, vai para cima que vai acontecer. Se Deus falou contigo que vai fazer, Ele vai fazer. Ah, pastor, mas se levantou A, se levantou B, não importa, pode se levantar quem quiser. Interessante que quando os irmãos de José, agora já fechando, quando os irmãos de José chegam no Egito para comprar comida, José se revela para eles e fala assim: eu sou José. Eu fico imaginando aquele camarada lá, todo pintado, com aquele chapéu lá, com aquela roupa do Egito. Eu fico imaginando os irmãos comentando: ih, José está desviado. José desviou. José agora está endemoniado, está servindo as trevas. Sabe por quê? Porque a gente tem costume de achar que as pessoas precisam se vestir do jeito que a gente acha que crente se veste. A gente criou dentro de cada um de nós um tipo de crente, e se a pessoa foge daquele tipo ali, ela não é crente.
Os irmãos provavelmente, a Bíblia não diz, mas os irmãos provavelmente pensaram duas coisas: ou José vai nos matar, que ele está com raiva da gente, ou José está desviado, está endemoniado. José não se preocupava com aquilo que eles pensavam. José tinha um sonho na mente, e José sabia que os feixes dos seus irmãos iam se dobrar ao seu feixe. José sabia que tudo aquilo que estava acontecendo não era propósito dele, mas era propósito de Deus. Então José não podia ir contra aquilo que Deus havia dado para ele. Por isso, não deixe os teus sentimentos te trair. Não deixe as tuas emoções estar à frente daquilo que Deus tem para você. Quando nós somos traídos, quando nós somos caluniados, a primeira oportunidade que nós temos, nós queremos dar o troco. Não faça isso. A Bíblia diz: trate o mal com o bem. José sabia que se ele fizesse mal aos seus irmãos, ele não estaria fazendo mal aos seus irmãos, estaria fazendo mal ao próprio Deus, porque foi o Senhor que o colocou naquela situação. José tinha certeza. José chega ao ponto de dizer para os irmãos o seguinte: ei, não precisa me pedir desculpa, eu só estou nesse lugar vivendo o que eu estou, porque Deus me preparou para esse tempo. José sabia que tudo aquilo colaborava para o fechamento de uma história, de um povo, de uma família, de uma nação. José não só alimentou seus irmãos. Quando você lê com calma, a Bíblia diz que 70 pessoas foram morar na terra de Gósen, debaixo do teto de José. José, ele proporcionou um bem-estar para 70 pessoas que saíram de um lugar onde a fome era escassa. A fome era grande, para morar num lugar onde tinha muita comida sobrando. Vão ter momentos na tua vida que Deus vai te tirar de lugares, vai te levar para outros lugares, que talvez você até não entenda porque você está indo para lá. Mas se você tem uma palavra, se agarra nessa palavra e desfruta dessa palavra. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei se essa palavra que o Senhor falou através dos meus lábios, se ela fala alguma coisa no teu coração. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, não saia daqui essa noite sem que você coloque diante do altar, diante dos pés do Senhor, tudo aquilo de fato que você tem vivido. As lutas que você tem enfrentado, acredite no seu coração, as lutas que você tem enfrentado, na verdade, nada mais é do que um combustível para te fazer chegar ao teu destino final. Eu costumo dizer que os atalhos que nós pegamos na vida, muitas vezes, são os atalhos que nos levam até um destino de morte. Os desafios na tua e na minha vida são os desafios que nos fazem crescer. As oportunidades, elas só aceleram o processo de Deus na nossa vida. Mas as oportunidades não podem ser o combustível principal da nossa jornada. As oportunidades, elas aparecem de vez em quando na nossa vida, mas são os desafios que vão forjar o teu e o meu caráter, para que nós possamos responder aquilo que Deus tem para nós. Então eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, se essa palavra se encaixou com aquilo que você está vivendo, se você sente da parte de Deus, que Deus essa noite falou contigo, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você e quero te dizer que o que você está vivendo hoje não é a página final da tua história, é apenas um capítulo que você está vivendo, mas a página final, o destino final que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você está vivendo nos dias de hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro das loucuras que eu fazia, eu não tinha vergonha. Eu não tinha vergonha das minhas loucuras. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer o seguinte: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Não endureças o teu coração nessa noite. É uma noite de libertação, uma noite que Deus vai trabalhar no teu coração, creia nisso. Essa palavra estava queimando no meu coração desde manhã. É uma noite que Deus vai trabalhar no teu interior e vai fazer você viver coisas grandes.
Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Eu quero orar com vocês. A nossa história, ela tem um começo. A nossa história tem um começo e ela tem um fim. Aquele tracinho que eu vi lá no enterro, um tracinho que normalmente é pequenininho, é ali que está resumida toda a trajetória de vida de um ser humano. Todos nós temos uma data de nascimento e temos uma data de óbito. Agora, esse intervalo de tempo aqui é que vai definir de fato se nós entendemos ou não o chamado de Deus na nossa vida. Deus tem coisas grandes para fazer no meio da igreja. Deus chamou a igreja para mudar a terra. Deus levantou a igreja para mudar todo e qualquer ambiente. O mundo só não está destruído. Você pode até não acreditar, o mundo só não está destruído por causa da igreja. Não acredite nos políticos, não acredite em governo. A igreja tem autoridade para mudar a terra. E nós precisamos nos levantar como igreja, clamar, orar. Toda quarta-feira, 6 horas da manhã, tem uma oração aqui. Se você vier aqui, você vai ver, fica vazio. Tem pouca gente que vem orar, porque orar cansa. Acordar 5:30 da manhã para estar às 6 aqui é cansativo, mas é necessário. É cansativo, mas é necessário. Se você não se relaciona com o dono da terra, você não sabe nem qual lugar que você deve plantar a tua semente, e nem tampouco se a terra está preparada para ser plantada. Agora, se o dono da terra diz para você: ei, planta naquele cantinho ali, vai para aquele cantinho lá e bota a sementinha lá naquele cantinho lá, eu garanto para você que ela vai dar fruto, a 30, 60 e 100 por 1. Pai, eu te louvo nesta noite. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Eu peço que o Senhor venha falar sobre o coração dos teus filhos tudo aquilo que eu, como um ser humano natural, não consigo fazer. Eu peço misericórdia e perdão pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a entrar num lugar em Ti, meu Pai, para que possamos desfrutar de coisas incríveis, aonde só o Senhor pode transformar. Eu peço que essa noite recaia sobre o Teu povo, meu Pai, um espírito de discernimento, Pai, que possamos discernir aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem, que o engano não venha se apoderar de nós, e que possamos estar firmados somente na Tua verdade. Eu glorifico o Teu nome, Pai, porque Tu és a verdade, e quando a verdade ela penetra no coração de um ser humano, ele nunca mais é o mesmo. Eu abençoo a vida dos Teus filhos, eu profetizo um tempo de vitória sobre a vida deles. Tudo aquilo, meu Pai, que aparentemente aprisionava, não vai aprisionar mais. Tira eles, meu Pai, desse ciclo, desse poço, assim como José viveu no poço. Tira eles desse lugar profundo e leva ele para os lugares altos, aonde o Senhor tem para revelar. Nós queremos glorificar o Teu nome, nós queremos exaltar o Teu nome e te dizer que nós acreditamos que o Senhor é Deus, e agir do Senhor ninguém pode impedir. Vocês que estão aqui à frente, eu quero convidar vocês que vieram aqui à frente para fazer uma oração comigo. Repete comigo uma oração que diz assim: Senhor Jesus, fala bem alto, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e não permita que eu ande por lugares aonde o Senhor não me quer. Acampa os Teus anjos ao meu redor para me guardar e me livrar de toda investida do mal. A partir de hoje, eu sou propriedade exclusiva Tua. O Senhor é o único e suficiente Deus da minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Os céus estão em festa, amém? Uma alma vale mais que todo mundo. Então eu acredito que o Senhor está feliz, amém? Vamos trabalhar, gente, vamos trabalhar. A Bíblia diz, quando Jesus lá em
João capítulo 4, mulher samaritana, João capítulo 4. João capítulo 4, quando Jesus chega lá junto com a mulher samaritana, os discípulos depois chegam e Jesus fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele fala assim: ei, olha os campos, já está tudo pronto, só falta colher. O campo está pronto, igreja, só falta eu e você abrirmos a nossa boca lá fora e ganharmos vidas para Jesus. Existem muitas pessoas que estão desejando conhecer Jesus, mas não tem quem pregue para elas. Amém? Então se levante como um atalaia de Deus nesses dias e pregue a palavra de Deus com autoridade e com poder. Pai, leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes. Que possamos viver a melhor semana, meu Pai, a melhor semana da nossa vida. Eu profetizo, meu Pai, dias incríveis na vida dos Teus filhos. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz e sonha comigo a cidade de Belém, em nome de Jesus. Glória a Deus.